Mas se o governo ou alguém de boa fé que visse o que nós estamos a viver aqui, ou aquele que tem, que aceitasse dividir conosco, agradeceria muito, porque a nossa convivência aqui não é nada boa, não é favorável. Não é possível viver numa cabana, 4, 5, 6 famílias de hábitos diferentes, com crianças. Às vezes a outra família não tem para dar os dela. Você que tem um pouco tem que dividir. E o teu também não é suficiente. Mas eu queria que alguém mesmo, que Deus tocasse no coração de alguém. Não posso acusar o presidente da república, o governador, porque também é novo. Mas que velassem pela nossa situação. What it does best, my people. That's your boy Kassumuna, mais uma vez aqui presente nos estúdios Kassumunas. E hoje temos uma grande de Zumba vindo da BBC. BBC acaba de fazer uma publicação onde mostra documentos vazados que implicam diretamente a Isabel dos Santos. Angolan authorities have embarked on a very selective witch hunt. Very selective witch hunt that suits the purpose of saying that there is 2 or 3 people that are related to the family or a family of President Dos Santos. Now, look, I regret that Angola has chosen this path. I think that we all stand a lot to lose. Now, when you look at my track record and you see the work I have done and you look at all the companies I've built, most certainly my companies are commercial companies. You know, if you tell me, is there anything wrong for an Angolan person to have a business venture with a state company? I think there's nothing wrong. You have to understand that you cannot just say, because you're someone's child, you're immediately guilty. And this is why there's a lot of prejudice. But because you're somebody's child, you have to be careful. Well, and the suspicion is that you have not been, that you've laid yourself open to these charges. Oh, that's untrue. That's untrue. That's untrue. It's untrue. All my businesses have extremely good management boards. We have the best CEOs, the best COOs. We have the best legal officers. We have people who are professional, who experience, who've worked in other companies. So that's not true. I mean, we're very competent. Foi vazado e publicado hoje pela BBC e o programa Kassumuna teve a cortesia de fazer um vídeo em especial para esta matéria. Como vocês sabem sempre, o programa Kassumuna está sempre atento nos últimos acontecimentos internacionais ligados com o nosso país. E esta de Zumba aqui, sem mais demora, família, vamos partir para ela. Documentos vazados revelam como a mulher mais rica de África fez a sua fortuna através da exploração do seu próprio país e da corrupção. Isabel dos Santos teve acesso a acordos lucrativos envolvendo terras, petróleo, diamantes e telecomunicações, quando o seu pai era presidente de Angola, num país do sul da África rico em recursos naturais. Os documentos mostram como ela e o marido tiveram permissão para comprar bens valiosos do Estado em uma espécie de negócios suspeitos. Dos Santos diz que as alegações contra ela são inteiramente falsas e uma caça às bruxas motivada politicamente pelo governo angolano, nesse caso de João Lourenço. A filha do ex-presidente fez do Reino Unido sua casa e possui propriedades caras no centro de Londres. Ela já está sob investigação criminal pelas autoridades em Angola por corrupção e seus bens no país foram congelados. A BBC Panorama teve acesso a mais de 700 mil documentos vazados sobre o império comercial do bilionário. A maioria foi obtida pela plataforma de proteção de denunciantes na África e compartilhada com o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos. Eles foram investigados por 37 organizações de mídia, incluindo o Guardian,
E o Jornal Expresso de Portugal: 30% dos angolanos vivem na pobreza com menos de $2 por dia. Andrew Feinstein, chefe da Corruption Watch, diz que os documentos mostram como os dos Santos explorou seu país às custas dos angolanos comuns. Toda vez que ela aparece na capa de uma revista brilhante em algum lugar do mundo, toda vez que organiza uma das suas festas glamourosas no sul da França, ela o faz pisando nas aspirações dos cidadãos de Angola. A ECIJ chamou os documentos de Luanda Leaks a conexão de olho. Um dos negócios mais suspeitos foi realizado a partir de Londres, através de uma subsidiária britânica da empresa petrolífera angolana Sonangol. Dos Santos foi encarregada da luta da Sonangol em 2016, graças a um decreto presidencial do seu pai, José Eduardo dos Santos, que manteve um controle firme sobre seu país nos 38 anos em que esteve no poder. Mas quando ele se aposentou como presidente em setembro de 2017, sua posição logo foi ameaçada, mesmo que seu sucessor, escolhido a dedo, viesse do mesmo partido dos Santos, foi demitido 2 meses depois. Muitos angolanos ficaram surpresos com a maneira como o presidente João Lourenço foi atrás dos interesses comerciais da família do seu antecessor. Os documentos vazados mostram que ao deixar a Sonangol dos Santos, aprovou $58 milhões em pagamentos suspeitos para uma empresa e consultoria em Dubai chamada Matter Business Solutions. Ela diz que não tem interesse financeiro na Matter, mas os documentos vazados revelam que ela foi administrada pelo gerente de negócios e de propriedade de um amigo. É o fim dos dias de Isabel dos Santos na presidência da Sonangol. E à petrolífera não paravam de chegar faturas de valores astronómicos para pagar à Matter. A misteriosa sociedade de Dubai, sem empregados, tinha sido contratada unicamente para gerir trabalhos de consultoras internacionais. Graças a essa empresa, a título de exemplo, como lhe disse, os custos com os consultores foram no fundo reduzidos. Mas há alguma relação entre si, acionista entre si e esta empresa, a Matter? Não, não há. O Luanda Leaks, uma fuga de informação com mais de 715 mil documentos, vem agora provar a estreita ligação entre Isabel dos Santos e a Matter, a sociedade que recebeu pelo menos $115 milhões da Sonangol. Os documentos, analisados por mais de 120 jornalistas de 20 países, coordenados pelo Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação, mostram que à frente da empresa do Dubai estavam 3 parceiros da empresária angolana. Mário Leite da Silva, braço direito e representante de Isabel dos Santos em múltiplos negócios, Jorge Brito Pereira, há anos o seu advogado português, e Paulo Oliveira, amiga e sócia de Isabel, pelo menos numa empresa e num requintado restaurante de Luanda. A investigação, que começou há mais de meio ano, revela ainda o espanto e os receios da mulher que assinou em nome da Sonangol o contrato com a Matter. Com ligações familiares a Isabel dos Santos, Maria Jacinto Rodrigues foi colocada como presidente de uma subsidiária da petrolífera em Londres 2 dias antes de firmar o acordo. Garante, no entanto, que julgava que o documento nunca tinha sido usado, tendo em conta que nem sequer chegou a ocupar o cargo para o qual foi nomeada. Os milhões que saíram da Sonangol é apenas uma das investigações da justiça angolana que visam Isabel dos Santos. É uma caça às bruxas, disso não há dúvidas. Que se me pergunta se há perseguição à família do antigo presidente dos Santos, sim, claro. A filha do ex-presidente tem repetido a acusação vezes sem conta em várias entrevistas. Já o Ministério Público de Angola anda há quase 2 anos a tentar ouvir explicações. Mas Isabel desapareceu no dia em que lhe foram pedir contas.
Foi muita coincidência, né? Ela receber a notificação durante o dia e à noite abandonar o país. Panorama entende que a Mater enviou mais de 50 faturas para Sonangol em Londres no dia em que foi demitida. Dos Santos parece ter aprovado pagamentos para a empresa de sua amiga depois que ela foi demitida. Embora alguns trabalhos da consultoria tenham sido realizados pela Matsa, há muito poucos detalhes nas faturas para justificar faturas tão grandes. Uma pede 472 mil euros para despesas são não especificadas, outro pede 928 mil euros para serviços jurídicos não especificados. Duas das faturas, cada uma por 676.338 mil euros, são exatamente para o mesmo trabalho na mesma data e a senhora dos Santos assinou as duas de qualquer maneira. Quase 1,5 milhão ela assinou num dia. Suspeitosas. Os advogados da Matsa Business Solutions dizem que ela foi trazida para ajudar a reestruturar a indústria de petróleo em Angola e que as faturas eram para trabalhos que já haviam sido realizados por outras empresas que a consultoria contratava. Em relação das faturas relacionadas às despesas, é comum que as empresas de consultoria adicionem despesas às faturas como um item geral. Esse geralmente ocorre devido às despesas que envolvem grandes quantidades de papelada. A matéria pode produzir evidências documentais para confirmar todas as despesas incorridas. Os advogados dos Santos disseram que as suas ações em relação aos pagamentos da matéria eram inteiramente legais e que ela não havia autorizado pagamentos após ter sido demitida da Sonangol. Eles disseram que as faturas pagas foram referentes a serviços contratados e acordados entre as duas partes, sob um contrato que foi aprovado com um pleno conhecimento e aprovação do Conselho de Administração da Sonangol. O ICEJ e o Panorama também descobriram novos detalhes sobre os negócios que enriqueceram a senhora dos Santos. Grande parte da sua fortuna se baseia na propriedade de uma participação na empresa portuguesa de energia Galp, que uma das suas empresas comprou a Sonangol em 2006. Os documentos mostram que ela só pagou 15% do preço adiantado, que os restantes 63 milhões, 70 milhões de euros, foram transformados em empréstimos com juros baixos da Sonangol. Sob os termos generosos do empréstimo, sua dívida com o povo angolano não precisou ser paga por 11 anos. Sua participação na Galp agora vale mais de 750 milhões de euros. A empresa de dos Santos se ofereceu para reembolsar o empréstimo da Sonangol em 2017. A oferta de reembolso deveria ter sido rejeitada porque não incluía quase 9 milhões em juros devidos. Mas Santos estava no comando da Sonangol na época e ela aceitou o dinheiro como pagamento integral da sua própria dívida. Ela foi demitida 6 dias depois e o pagamento foi devolvido pela nova administração da Sonangol. Dos Santos diz que iniciou a compra da participação da Galp e que a Sonangol também ganhou dinheiro com o negócio. Não há absolutamente nenhuma irregularidade em nenhuma dessas transações. Esse investimento
é o investimento que na história gerou mais benefícios para a campanha nacional de petróleo e todos os contratos que foram elaborados são contratos perfeitamente legais, não há irregularidades. Seus advogados dizem que a oferta de reembolso em 2017 cobriu que a Sonangol indicou ser devida. A conexão de diamante é uma história semelhante na indústria de diamantes. O marido dos Santos, que é Isabel dos Santos, Sindica do Colo, assinou um acordo unilateral em 2012. A conexão de diamante é uma história semelhante na história de diamantes. O marido dos Santos, Sindica do Colo, assinou um acordo unilateral em 2012 com a empresa estatal angolana de diamantes Sodiam. Eles deveriam ter parceiros de 50 eles deveriam ser parceiros a 50-50 em um acordo para comprar uma participação de joalheria suíça da Grisogono, mas foi financiado pela empresa estatal mas foi financiado por uma empresa estatal. Os documentos mostram que 18 meses após o acordo Sodiam, havia investido 79 milhões de euros na parceria, enquanto do Colo havia investido apenas 4 milhões de euros. Sodiam também concedeu a ele uma taxa de sucesso de 5 milhões por intermediar o negócio, para que ele não tivesse que usar nenhum do seu próprio dinheiro. O negócio do diamante piora ainda mais para o novo angolano. O negócio de diamante piora ainda mais para o povo angolano. Os documentos revelam como a Sodiam emprestou todo o dinheiro de um banco privado, no qual dos Santos é o maior acionista, ou é a maior acionista. Sodiam tem que pagar 9% de juros e o empréstimo foi garantido por um decreto presidencial de seu pai. Para que o Banco dos Santos, dos Santos não possa perder. Bravo da Rosa, o novo executivo-chefe da Sodiam, disse ao Panorama que o povo angolano não recebeu um único dólar do acordo. No final, quando terminarmos de pagar este empréstimo, a Sodiam terá pedido mais de 200 milhões de dólares. O ex-presidente também deu ao marido dos Santos o direito de comprar alguns dos diamantes brutos de Angola. Conexão terrestre. Os documentos vazados também revelam como a senhora dos Santos comprou terras do Estado em setembro de 2017. Mais uma vez, ela só teve que pagar uma pequena taxa inicial. Sua empresa comprou 1 quilômetro quadrado de terreno privilegiado à beira-mar na capital de Luanda, com a ajuda de decretos presidenciais assinados pelo seu pai. O contrato diz que o terreno valia 96 milhões de euros. Mas os documentos mostram que a sua empresa pagou apenas 5% disso depois de concordar em investir o restante no empreendimento. O Panorama rastreou alguns dos angolanos comuns que foram despejados para dar lugar ao desenvolvimento do Futungo. Eles foram transferidos da orla marítima de Luanda para o conjunto habitacional isolado de 30 milhas, 500 quilômetros da capital. Teresa Vissapa perdeu seus negócios com o desenvolvimento dos Santos e agora está lutando para criar seus 7 filhos. Ela disse: peço a Deus que faça pensar um pouco mais sobre a nossa situação. Talvez ela nem saiba disso, mas estamos sofrendo. Dos Santos se recusou a comentar
o desenvolvimento do futuro. Mas não foi o único acordo de terra envolvendo dos Santos que deslocou a população local. Há cerca de 500 famílias foram despejadas de um outro trecho da orla marítima de Luanda, de Luandan, depois de Isabel dos Santos se envolveu num outro grande projeto de reconstrução. As famílias agora estão vivendo em condições desesperadas ao lado de um esgoto a céu aberto. Alguns de seus barracos são inundados com esgoto sempre que a maré aumenta. Dos Santos diz que não houve despejos relacionados do seu projeto e que as suas empresas nunca foram pagas porque o empreendimento foi cancelado. A conexão de telecomunicações. A bilionária também obteve grandes lucros com a indústria de telecomunicações em Angola. Ela adquiriu uma participação de 25%. Ela adquiriu uma participação de 25% na maior operadora de telefonia móvel do país. A Unitel foi concedida uma licença de telecomunicações por seu pai em 1999 e ela comprou sua estaca no ano seguinte em um alto funcionário do governo. Unitel já pagou $1 bilhão em dividendos e sua participação vale mais de $1 bilhão. Mas essa não é a única maneira de obter dinheiro da empresa privada. Ela conseguiu que a Unitel emprestasse 350 milhões de euros a uma empresa criada chamada Unitel International Holdings. O nome da empresa era enganador porque não estava ligado à Unitel e Miss dos Santos era o proprietário. O nome da empresa era enganador porque não estava ligada à Unitel e a Miss dos Santos era a proprietária. Os documentos mostram que dos Santos assinou os empréstimos como credor e tomador. O que é um flagrante conflito de interesses, Dos Santos negou que os empréstimos fossem corruptos. Ela disse: este empréstimo teve a aprovação dos diretores e dos acionistas e é um empréstimo que irá gerar benefícios para a Unitel. Seus advogados dizem que os empréstimos protegeram a Unitel de flutuações cambiais. A maioria das empresas envolvidas nos negócios desonestos era supervisionada por contadores que trabalhavam para a empresa de serviços financeiros PricewaterhouseCoopers, PwC. Ganhou milhões fornecendo auditoria, consultoria e consultoria tributária para as suas empresas. Mas a PwC encerrou seu relacionamento com a bilionária e sua família, depois que o Panorama questionou a maneira como a empresa havia ajudado Miss dos Santos nos acordos que a enriqueceram. A PwC diz que está realizando um inquérito sobre as alegações muito sérias e preocupantes. Tom Kittings, diretor do Centro de Estudos sobre Crimes Financeiros e Segurança, disse ao Panorama que a PwC deu legitimidade a dos Santos e suas empresas. A PwC, se não está facilitando a corrupção, está fornecendo uma aparência de responsabilidade que torna o que está acontecendo aceitável ou mais aceitável do que poderia ser. Então, se eu estivesse na PwC, estaria conduzindo uma auditoria bastante minuciosa de quais decisões foram tomadas e em retrospecto, na verdade. Então, se eu estivesse na PwC, estaria conduzindo uma auditoria bastante minuciosa de quais decisões foram tomadas
E, em retrospecto, na verdade, tomamos a decisão errada de aceitar esse negócio e deveríamos ter relatado o que nos foi apresentado. A PwC diz que se esforça para manter os mais altos padrões profissionais e estabeleceu expectativas para um comportamento ético consistente em toda a sua rede global. Em resposta às alegações muito sérias e preocupantes levantadas, iniciamos imediatamente uma investigação e estamos trabalhando para avaliar minuciosamente os factos e concluir nossa investigação. Não hesitaremos em tomar as medidas apropriadas para garantir que sempre defendemos os mais altos padrões de comportamento onde quer que nós operemos no mundo. Grande de Zumba, família boa, grande de Zumba. Esta de Zumba aqui é a maior de Zumba. O porquê? O panorama, desculpa aí pessoal, nós tiramos essa matéria do Google e passamos para o Google Translate e às vezes nos dá o português do brasileiro. Mas pronto, mano, seria muito para mim basar lá, transferir tudo para o português angolano. Fiz o meu possível, eu acho que no outro lado tu vais entender. Nós vamos meter aqui, isso aqui também, da maneira que nós ilustramos, tu vais poder ler você próprio. Mas de qualquer das maneiras, meus irmãos, resumindo e concluindo daquilo que eu li, isto é uma grande de Zumba, isto é um grande desenvolvimento. Nós agora estamos a ver com os olhos as provas que a BBC forneceu. O panorama, para quem não sabia, o panorama é da BBC, é um programa da BBC, é o programa que mais expõe corrupção, é o programa que acarreta o maior jornalismo investigativo. Eles foram para Angola, investigaram tudo isso e eles vão lançar o panorama amanhã. Nós vamos pegar aquela matéria do panorama sobre a Isabel dos Santos e nós vamos traduzi-la e vamos meter disponível também no website. Depois dessa investigação da BBC, família boa, está garantido a 100%, mas garantidíssimo, que a Isabel dos Santos vai estar presa. Não tem como você aparecer no panorama. A BBC não vai gastar 2 milhões numa investigação e não vai ter resultado. Entretanto, família, para aqueles que estão a pensar que é perseguição, não sei o que, mas não sei o que, não é perseguição. Existe uma razão pela qual o João Lourenço está atrás, ou o governo de Angola está atrás da Isabel dos Santos. Ela cometeu muitos crimes, muita fraude e ela tem que pagar por essas cenas. Ela tem que entregar o dinheiro todo de volta, família. Não está bom ver o que nós vimos. Pessoas despejadas, senhoras que foram despejadas. Vocês conseguem ver que aquela senhora foi despejada, comprou, quis comprar Angola, quis comprar Luanda com dinheiro do erário público. Essa senhora é maluca. Depois do panorama, eu não tenho mais dúvidas que Angola vai fazer a melhor coisa do que cancelar só os bens da Isabel dos Santos de Angola. Mas agora eu acredito, com essas documentações todas que nós vimos aqui e apresentadas pela BBC e no seu reporte especial, tem 700 mil cópias de documentos relacionados à corrupção de Isabel dos Santos. É o fim da família dos Santos. Está garantido. Bom trabalho para a PGR, bom trabalho para Ana Gomes, bom trabalho para os serviços serviços de investigação em Portugal, bom trabalho para os serviços de investigação em Angola. Vocês ganharam, vocês conseguiram um grande trunfo para o mundo. E o mundo tem um corrupto menos e o mundo está melhor assim sem corruptos. Muito bem, muito obrigado, programa Kassumuna. Estamos de fora. What it do, what it does, best my people. Se ainda não se subscreveste, não se inscreveste no canal, agora estás a ver o porquê que nós soubemos da nossa existência. Nós temos existência, temos um veículo de existência. Programa Kassumuna a partir da Inglaterra, passando os factos mais quentes da atualidade. Isabel dos roubos acabou o império.
Como Isabel dos Santos desviou mais de 100 milhões de dólares da Sonangol para o Dubai. O título é o título que está nesta altura no site do Expresso e reflete aquilo que é a conclusão principal de uma investigação de vários meses que envolveu um consórcio internacional de jornalistas onde o Expresso e a SIC participaram. Eu tenho aqui comigo justamente os jornalistas que estiveram na investigação, que são o Luís Garriapa da SIC e o Micael Pereira, que é o jornalista do Expresso que comandou o trabalho do lado do Expresso. Nós tivemos acesso a milhares de fecheiros que acabaram por nos desvendar um pouco daquilo que é a realidade angolana, sobretudo naquela que envolve naturalmente aquilo que estamos a falar, que são os negócios da empresária Isabel dos Santos. Eu começo por ti, Micael. As suspeitas há muitos anos que eram conhecidas, nomeadamente em relação a contornos menos claros de negócios da empresária angolana. O que nós temos aqui, podemos dizê-lo de alguma maneira, é a peça que faltava neste puzzle para chegarmos à conclusão de que há claramente e concretamente coisas que a Justiça deve perseguir a partir de agora? Eu diria que este projeto do Luanda Leaks é uma oportunidade, está a ser uma oportunidade única do ponto de vista da investigação, de perceber como é que tem funcionado ao longo destes anos todos os bastidores da construção de uma fortuna tão grande como é aquela da Isabel dos Santos e de perceber também como é que isso se joga com o facto de ela ser filha de uma pessoa que foi presidente de Angola durante tantos anos. Porque, enfim, nós temos ouvido Isabel dos Santos falar ao longo destes anos e sobretudo nos últimos meses e nas últimas semanas a dizer, a insistir sobre a forma como é transparente nos seus negócios, como a sua fortuna não está, digamos, relacionada com o facto do pai ter sido presidente, portanto que não foi beneficiada por isso, e que não beneficia de dinheiros públicos. Nós temos ouvido esta narrativa ao longo do tempo e, portanto, esta investigação prova como isso não é verdade. Luís, do teu ponto de vista, esta investigação, além de mostrar um percurso aqui em termos de negócios que é no mínimo suspeito, não é? E que nos leva a tirar uma conclusão, esta entrevista dará, na tua opinião, do ponto de vista da justiça angolana, que já tem, aliás, processos em curso, como nós sabemos, poder ter aqui, não só Angola, mas até outros países, inclusive Portugal, poder aqui ter um papel um pouco diferente? Acho que sim, sem dúvida, são aqui trazidos muitos documentos que podem, de certo, complementar uma investigação que já estava em curso. Essa investigação foi feita logo após as denúncias de Carlos Saturnino, que foi o homem que sucedeu a Isabel dos Santos à frente da Sonangol. Ele denunciou uma série de questões que não estavam claras e uma série de suspeitas relativamente aos dinheiros ou como foram usados esses dinheiros da Sonangol por parte da administração de Isabel dos Santos. Esse inquérito, como eu estava a dizer, foi um inquérito aberto pela Procuradoria-Geral da República em Angola. Tem estado a andar, não sabemos exatamente o que é que está a ocorrer, mas o que é certo é que passou... Foi convertida em inquérito de crime, entretanto, exatamente, não é? Passou de uma averiguação preventiva, digamos assim, como nós chamamos cá em Portugal, para um inquérito de crime e, portanto, quer dizer que o Ministério Público já terá recolhido informações mais palpáveis para avançar com esta investigação. O que falta ao Ministério Público são duas coisas, são elementos também de prova que ainda não os têm e que eu creio que este consórcio consegue aqui expor com alguma clareza, nomeadamente aqui em relação à parte da Sonangol, e também o que não tem são as explicações de Isabel dos Santos, uma vez que Isabel dos Santos há 2 anos que não é vista em Angola e, portanto, o Ministério Público ainda não conseguiu, apesar de dizer que já emitiu 3 notificações que lhe foram entregues, ou pelo menos entregues nas moradas que são conhecidas de Isabel dos Santos em Angola e que até agora não houve nenhuma resposta nem dela nem da parte dos advogados. Isabel dos Santos diz perseguida politicamente e diz que é isso que está por trás e liga obviamente essa perseguição ao atual presidente de Angola, que está por trás de tudo aquilo que nós agora conhecemos, ainda que ela, quando falou, não tinha conhecimento de quanto nós tínhamos, do processo que tínhamos aqui em mãos de investigação. Essa perseguição política de que fala Isabel dos Santos será suficiente nesta altura para assegurar que aos olhos até do povo angolano Isabel dos Santos possa ainda reclamar a inocência? Bom, isso é uma questão mais política até e que nos escapa um pouco a nós, como jornalistas, fizemos o nosso... A pergunta é que se isso é sustentável enquanto reação.
que é que te parece, tendo em conta tudo aquilo que se calhar é a única, nesta altura, se calhar é a única reação possível, e Isabel dos Santos tem, por diversas vezes, Isabel dos Santos deu 7 entrevistas nas últimas 3 semanas, portanto tem... Que é bastante significativo. Bastante significativo, e tem comunicado com frequência nas redes sociais, precisamente a vincar esse ponto. Isto é uma perseguição política. Eu atuei sempre dentro da lei, os meus negócios são negócios privados, não tem nada a ver com o erário público de Angola, e, portanto, o que eu creio que esta investigação do Consórcio Internacional vem mostrar é que isso não é verdade. Há, de facto, uma relação muito estreita entre aquilo que eram os negócios, que são os negócios de Isabel dos Santos, e aquilo que foi também as ações por parte do governo que foi liderado pelo seu pai, José Eduardo dos Santos. É uma teoria, então, Micael, na tua opinião, que é mais difícil de sustentar agora, com tudo isto que nós agora conhecemos. Queres-nos falar um pouco dos bastidores desta investigação? Como é que, durante cerca de 8 meses, creio que falamos mais ou menos disso, conseguimos, nós e um grupo bastante vasto de jornalistas e de órgãos de comunicação social, é preciso sublinhá-lo, chegar a este ponto? O que é preciso para chegar até lá? É um trabalho complexo, foi um trabalho muito vasto, um trabalho de minúcia, um trabalho que envolveu não só leitura e análise de documentos, mas também reportagens no terreno. Nós estivemos em Angola juntos, nós estivemos no Dubai. Nós cruzamos a informação com muitos dos nossos colegas, nós trabalhamos em equipa com os nossos colegas de outros órgãos de comunicação social. Nós estivemos em Angola quando esteve lá a BBC e a PBS, portanto a televisão pública americana também. Nós trabalhámos de forma estreita com colegas do Guardian, com colegas do New York Times, com muitos colegas do próprio ICIG, do Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação, que tem pessoas que trabalham a tempo inteiro em Washington. Portanto, foi um trabalho de grande minúcia e de partilha, de colaboração, foi de facto, enfim... muito aprofundado, e é difícil manter e, portanto, algum secretismo que esta investigação implica, não é verdade? Enfim, é um dos desafios que nós tivemos e que estas investigações têm, colocam sempre, que é um desafio de conseguirmos manter isto mais ou menos controlado para que, enfim, não se perca também o impacto que as histórias podem ter no final. Mas, enfim, tudo isso fez com que a gente chegasse aqui hoje. A história tem várias vertentes e nós vamos conhecê-las todas através da SIC e também através do Expresso. O nosso título remete aqui para um momento específico, que é a altura em que Isabel dos Santos esteve como presidente da Sonangol, e mesmo quando já não estava, já tinha sido afastada, mas teoricamente as coisas não deixaram de funcionar de uma determinada maneira, e eu queria que me falasse um pouco desse momento, ou seja, da presidência da Isabel dos Santos de Sonangol e da ligação ao Dubai, muito rapidamente, mas nós ficámos aqui com uma ideia geral, como é que isso se processava? Enfim, foi de facto um pouco surpreendente quando o público, as pessoas souberam que a dada altura a Isabel dos Santos tinha sido nomeada para ser presidente do Conselho de Administração da maior empresa pública em Angola. Portanto, isso aconteceu. Ela foi durante 1 ano e meio presidente, e também depois fomos surpreendidos todos, o público foi surpreendido com denúncias contra ela, e portanto o que nós conseguimos fazer é desmontar os bastidores desse período e, enfim, a investigação revela no fundo como é que foram usados certos mecanismos de forma inteligente, de modo a que fosse Isabel dos Santos a decidir de forma pouco transparente, ao contrário do que ela costuma dizer, que tudo o que tem feito é transparente, de uma forma pouco transparente, de arranjar uma maneira de pôr no Dubai praticamente, de transferir para o Dubai praticamente todos os serviços, o pagamento de todos os serviços de consultoria externa durante aquele período. E, portanto, a investigação permite perceber os mecanismos que foram usados para que isso acontecesse. Mecanismos que, enfim, vêm na senda das suspeitas iniciais que levaram à abertura do inquérito em Angola, entretanto. Que são mecanismos complexos, estes que levam, de alguma maneira, a abrir, então, no Dubai, aqui uma série de plataformas, a palavra é minha, claro, que permitem sustentar, de alguma maneira, estas suspeitas todas. Como é que se constrói um plano destes, Luís?
Como é que alguém constrói durante anos um plano destes e aparentemente, sem que aparentemente ele possa ser desvendado e de repente em 8 meses há aqui uma investigação complexa que chega até lá? Bom, Isabel dos Santos era a Presidente do Conselho de Administração da Sonangol, portanto tinha o poder de decisão sobre todos os aspectos relacionados com a administração daquela empresa pública. E por isso, o que é que aconteceu? Eu creio que, usando essa palavra que tu disseste, esse plano é anterior até à entrada dela, uma vez que ela já estava a fazer um plano de reestruturação da Sonangol, antes de entrar como Presidente da Sonangol. Já era até consultora desse plano também, não é? Já era consultora de uma forma não muito clara, não muito exposta, mas sim, é possível verificar que a empresa, a Wise, que foi usada para, de certa forma, apenas gerir todas as outras consultoras internacionais, fazia apenas essa gestão das consultorias. Depois deu asa a mais 2 empresas até chegar à Mater. Não é? Deu asa a mais 2 empresas já na altura em que Isabel dos Santos assumiu o cargo de Presidente. Portanto, foi preciso, para que Isabel dos Santos não fosse ligada a essas empresas, foram criadas outras empresas que, curiosamente ou não, são detidas e controladas por pessoas que são muito próximas. Uma sócia de Isabel dos Santos em vários negócios, não é? Em pelo menos 2 negócios, uma empresa em Angola e também um restaurante em Luanda. O seu advogado, o advogado português de sempre, Jorge Brito Pereira, e também Mário Leite da Silva, que é o braço direito de Isabel dos Santos em variedíssimos negócios e que a tem acompanhado ao longo destes últimos anos cá nessa entrada de negócios cá de Isabel dos Santos em Portugal. Portanto, foi essa a empresa, a Sociedade do Dubai, que foi substituir a empresa que era de Isabel dos Santos para fazer precisamente o mesmo trabalho que a outra empresa já estava a fazer e que consegue receber contas do consórcio chegam aos 115 milhões de dólares, mas a denúncia é de 130 milhões de dólares. Quando nós dizemos mais de 100 milhões, já estamos aqui a cautelar essas possibilidades. Nós conseguimos confirmar 115, mas a denúncia é de 130 milhões. Para terminarmos, nós estamos aqui muito focados neste caso particular da Sonangol, não é? Da presidência e das empresas no Dubai, mas isto vai muito para além, esta investigação vai para além disso. E eu queria que vocês dessem cada um de vocês uma ideia daquilo que está mais por trás da investigação do consórcio. Uma das coisas mais extraordinárias que foram alcançadas durante estes meses foi o mapeamento do império construído pela Isabel dos Santos durante esses anos todos e que, incluindo empresas principais e subsidiárias, estamos a falar de um universo de mais ou menos de 400 empresas em dezenas de países e, portanto, que também é um reflexo da forma como ela, portanto, e o círculo à volta dela desenhou este império, não é? Portanto, um império, uma fortuna difícil de entender, difícil de apreender e, portanto, só por si, só a forma como esse império foi construído não foi de forma casuística, portanto, foi propositadamente assim, é só por si um indício de que, pronto, na verdade não há muita transparência, não tem havido muita transparência nas atividades que ela foi desenvolvendo ao longo destes anos. Algum destaque nisso? Bom, a fortuna de Isabel dos Santos não se resume só a Angola e a Portugal, estende-se por variedíssimos países e por isso esta investigação tem diferentes olhares consoante os órgãos de comunicação social que estão aqui a trabalhar. Por isso, nós temos este olhar sobre esta questão da Sonangol, porque também implica portugueses, mas, por exemplo, há quem se esteja a dedicar mais ao negócio dos diamantes, que era controlado pelo marido síndica do Colo, outros que estão focados na questão das empresas de cervejas, outros que estão focados nas empresas de consultoria, que ao longo destes anos todos ajudaram nesta construção deste império de Isabel dos Santos e por isso vai-se ver ao longo destes dias que todos os órgãos de comunicação social vão ter
um alvo distinto ou uma abordagem diferente uns dos outros, mas que, no fundo, vão todos dar ao mesmo. Uma investigação que tem, portanto, vários ângulos. Nós, para já, o que estamos a fazer, quer na SIC, quer no Expresso, é mostrar alguns deles e vamos continuar a fazê-lo nos próximos dias. Ou seja, tudo aquilo que estamos aqui a falar podem ser vistos na SIC, através das reportagens do Luís Garriapa, lidos no Expresso através dos textos do Micael e vão continuar a ser lidos pelo Micael e por outras pessoas e vamos continuar a acompanhar, lá está, os diversos ângulos desta grande investigação. Tudo isto que aqui falámos, então, vai continuar a ser visto por si nos sites da SIC e do Expresso.